Imagine que um dos rios mais antigos e sagrados da humanidade, mencionado nas escrituras e fundamental para civilizações inteiras, está desaparecendo diante dos nossos olhos. O rio Eufrates, com seus 2.700 quilômetros de extensão, que já foi símbolo de abundância e prosperidade, agora se reduz a rachaduras na terra seca e um rastro de mistério. Mas e se eu te dissesse que essa seca não é apenas consequência das mudanças climáticas? E se isso já estivesse escrito há milhares de anos como um dos sinais do fim dos tempos? Pois é exatamente isso que muitos estudiosos e religiosos acreditam. E o mais assustador? Os eventos parecem se alinhar com precisão perturbadora ao que foi profetizado. Nos últimos 35 anos, o desaparecimento do Eufrates tem avançado de forma acelerada, afetando 1 milhão de famílias que dependem de suas águas. Mas há algo ainda mais sinistro acontecendo. Ruídos inexplicáveis foram gravados nas regiões onde o rio secou, sons que se assemelham a gritos e lamentos vindos do subsolo. Para alguns, trata-se apenas de fenômenos naturais. Para outros, esses sons seriam a manifestação dos 4 anjos caídos aprisionados no Eufrates, mencionados no livro do Apocalipse, aguardando o momento de serem libertos para trazer destruição. Coincidência ou cumprimento literal de uma profecia? Seja você cético ou não, há uma coisa que ninguém pode negar. Os sinais estão se multiplicando. Conflitos globais, instabilidade política e mudanças radicais na natureza indicam que algo grande está acontecendo. Será que estamos mais próximos do que imaginamos do Armagedon? Ou existe uma explicação racional para tudo isso? Neste vídeo, vamos analisar os fatos, as profecias e as evidências científicas para que você possa tirar suas próprias conclusões. Mas uma coisa eu te garanto: o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o futuro. O rio Eufrates, com seus 2.700 quilômetros de extensão, sempre foi uma veia pulsante para milhões de pessoas no Oriente Médio. Mas agora, o que antes era um rio imponente está se tornando um rastro de poeira e preocupação. A cada ano que passa, suas águas se tornam mais escassas, obrigando famílias inteiras a abandonarem suas terras. Imagine depender desse rio para irrigar plantações ou simplesmente para ter água potável, e de repente, ver essa fonte desaparecer. É exatamente isso que 1 milhão de famílias estão enfrentando, um cenário que vai muito além de um problema ambiental. Trata-se de um colapso social iminente. A seca não aconteceu de uma hora para outra. São 35 anos de um processo acelerado, fruto de mudanças climáticas, má gestão dos recursos hídricos e, claro, interesses políticos que nem sempre priorizam o bem-estar da população. O problema é que a falta d'água no Eufrates não afeta apenas as nações banhadas por ele. Pense comigo, se um rio dessa magnitude seca, os conflitos por água vão se intensificar, impactando diretamente a estabilidade do Oriente Médio. O resultado? Migrações forçadas, escassez de alimentos e, inevitavelmente, disputas por poder. E há algo ainda mais inquietante nessa história. O Eufrates não é um rio qualquer, ele carrega uma carga histórica e espiritual profunda. Por isso, muitas pessoas começam a olhar para essa seca não apenas como uma tragédia ambiental, mas como um sinal de algo muito maior. Afinal, esse rio tem sido mencionado há milênios como peça-chave de eventos apocalípticos. Mas será que estamos diante de uma coincidência ou de algo profetizado há séculos? Bom, isso nos leva a outro ponto intrigante. A seca do rio Eufrates não é apenas um desastre ambiental, ela carrega um peso profético que intriga estudiosos e religiosos há séculos. No livro do Apocalipse, esse rio desempenha um papel crucial na preparação do cenário para o Armagedon, a batalha final entre as forças do bem e do mal. O texto sagrado menciona que, quando o Eufrates secar, será aberto o caminho para os reis do Oriente, e isso precederia eventos catastróficos. Agora, veja só a coincidência. A desertificação do rio vem acontecendo há 35 anos, exatamente no período em que o mundo enfrenta crises cada vez mais intensas. Outro detalhe impressionante é que o Apocalipse fala sobre um exército de 200 milhões de soldados, que estaria ligado à seca do Eufrates e à grande batalha do fim dos tempos. É claro, muitas interpretações cercam esse número, mas o fato é que nunca houve tanta instabilidade global quanto nos dias de hoje.
Conflitos geopolíticos, desastres naturais e a própria decadência dos valores humanos são sinais que deixam muitas pessoas em alerta. Será que estamos vivendo a fase final dessa profecia? Ou tudo isso não passa de uma sucessão de eventos sem ligação real? Independente da crença de cada um, não há como ignorar o impacto que esse tipo de narrativa causa na mente coletiva. Afinal, se um evento milenar previsto há tanto tempo começa a se desenrolar diante dos nossos olhos, a forma como as pessoas encaram o futuro pode mudar drasticamente. O medo do desconhecido sempre foi uma das forças mais poderosas na história da humanidade, mas será que ele nos leva a refletir ou apenas nos paralisa? Bem, antes de responder a essa pergunta, é preciso entender a importância histórica e religiosa desse rio, algo que transcende o tempo e moldou civilizações inteiras. O rio Eufrates não é apenas um curso d'água que corta o Oriente Médio. Ele é um marco na história da humanidade. Desde os primórdios, suas águas deram vida às primeiras grandes civilizações, incluindo os sumérios, babilônios e assírios. Segundo a Bíblia, esse rio fazia parte do Jardim do Éden, um local de harmonia e abundância, onde a humanidade teria dado seus primeiros passos. Além disso, ele foi estabelecido como um dos limites da terra prometida que Deus concedeu aos descendentes de Abraão. Se pararmos para pensar, a influência do Eufrates atravessa milênios, conectando eventos espirituais e políticos que moldaram culturas inteiras. Mas não é só no passado que o Eufrates tem seu peso. Hoje, mesmo com a crise hídrica se intensificando há 35 anos, ele ainda é essencial para milhões de pessoas. Com seus 2.700 quilômetros de extensão, continua sendo a principal fonte de água para a agricultura e geração de energia no Oriente Médio. Sem ele, a sobrevivência de 1 milhão de famílias que dependem da sua eletricidade e irrigação se torna uma incerteza. Essa dependência mostra como um único rio pode impactar não só a vida diária das pessoas, mas também toda uma estrutura geopolítica. Imagine uma cidade moderna de repente sem energia e sem água potável. É o que acontece, em larga escala, nas regiões afetadas pela seca. E por falar em impactos, não podemos esquecer a questão religiosa. Há quem diga que a seca do Eufrates é um aviso divino, enquanto outros enxergam apenas um desastre ambiental causado pela ação humana. O fato é que a narrativa bíblica continua influenciando como as pessoas interpretam os eventos atuais. Em tempos de incerteza, a fé pode ser um refúgio, mas também pode ser um combustível para teorias sobre o fim dos tempos. Mas será que toda essa seca se resume apenas a um sinal espiritual ou há algo mais acontecendo por trás disso? Bom, para entender essa questão, precisamos olhar para o lado científico e político dessa história. A desertificação do rio Eufrates não pode ser vista apenas como um fenômeno natural ou um evento isolado. Nos últimos 35 anos, as chuvas na região tornaram-se cada vez mais escassas, reduzindo drasticamente o volume de água do rio. Mas esse não é o único culpado. O uso descontrolado dos recursos hídricos pelos países banhados pelo Eufrates tem acelerado sua morte. Governos como o da Turquia, que controla parte da nascente do rio, vem construindo barragens que limitam o fluxo de água para a Síria e o Iraque, deixando milhões de pessoas sem acesso à água potável. A consequência? Um ciclo de crises que afeta diretamente 1 milhão de famílias e ameaça a segurança alimentar de toda a região. E o que acontece quando há escassez de um recurso essencial como a água? Disputas, claro. A seca do Eufrates intensificou rivalidades geopolíticas, transformando um problema ambiental em um catalisador para conflitos internacionais. O controle da água tem sido usado como uma arma política, criando instabilidade entre nações e alimentando tensões que podem escalar rapidamente. Para entender o peso dessa questão, basta lembrar que, no passado, impérios inteiros entraram em colapso por falta de acesso a recursos naturais. Agora, com a desertificação do Eufrates, a história pode estar prestes a se repetir, mas em uma escala ainda mais destrutiva. E então surge a pergunta: essa crise é apenas resultado de decisões erradas dos governos ou há algo mais em jogo? Alguns cientistas alertam que o problema vai além da má gestão. Mudanças climáticas, urbanização descontrolada e poluição têm contribuído para acelerar o desaparecimento do rio. Mas, curiosamente,
pouco tem sido feito para reverter essa situação. Alguns até especulam que há um interesse velado na seca do Eufrates. Afinal, quando um recurso se torna escasso, seu valor aumenta. E se o objetivo for justamente controlar essa escassez? Essa teoria pode parecer exagerada, mas quando se olha para os interesses políticos e estratégicos da região, não é tão absurda assim. Agora, há algo ainda mais misterioso nessa história. Um detalhe que envolve um vídeo assustador que tomou a internet de assalto. Imagine caminhar por um leito de rio seco e, de repente, ouvir sons macabros vindo do solo. Essa foi a experiência de algumas pessoas que estavam próximas ao rio Eufrates, e o vídeo que registrou o momento rapidamente viralizou na internet. O que mais chocou foi a semelhança dos ruídos com gritos e lamentos humanos, algo que muitos associaram às profecias do livro do Apocalipse. Segundo a tradição bíblica, 4 anjos caídos estariam aprisionados no Eufrates e seriam libertados quando o fim dos tempos estivesse próximo. Para os mais religiosos, esses sons seriam a prova de que essa profecia está começando a se cumprir. Mas será que há uma explicação racional para isso? Os céticos argumentam que os ruídos podem ser resultado de fenômenos naturais. Movimentos sísmicos, mudanças na pressão do solo e até a reverberação do vento sobre cavernas subterrâneas podem criar sons aterrorizantes. Cientistas afirmam que, em regiões onde o solo está se movimentando devido à escassez de água, é comum que ocorram vibrações e barulhos incomuns. No entanto, para quem acredita nas escrituras sagradas, essas tentativas de explicação científica não são suficientes. Afinal, se o Eufrates, com seus 2.700 quilômetros de extensão, está desaparecendo como previsto na Bíblia, por que os gritos que vêm dele também não poderiam ser parte dessa profecia? Independentemente da origem dos sons, uma coisa é certa. Esse episódio aumentou ainda mais a aura de mistério e medo em torno da seca do Eufrates. Muitas pessoas começaram a ver a situação como um alerta divino, um sinal de que eventos proféticos estão se desenrolando diante de nossos olhos. E essa percepção coletiva tem um impacto direto na maneira como as pessoas vivem e se preparam para o futuro. Mas se esses ruídos realmente fazem parte da profecia, qual será o próximo passo? Bom, se seguirmos o que diz o Apocalipse, o caminho para a batalha final já está sendo preparado. Se o rio Eufrates está secando, isso significa que um dos eventos mais aguardados do livro do Apocalipse pode estar mais próximo do que imaginamos: o Armagedon. A Bíblia descreve que, quando suas águas desaparecerem por completo, abrir-se-á o caminho para os reis do Oriente marcharem até a batalha final contra as forças divinas. Essa visão apocalíptica levanta uma questão intrigante. Estariam as nações do mundo, consciente ou inconscientemente, preparando o terreno para esse embate? Afinal, ao longo dos últimos 35 anos, a seca acelerada do rio e a instabilidade geopolítica da região parecem seguir um roteiro já escrito há milhares de anos. O detalhe mais assustador dessa profecia é a menção a um exército de 200 milhões de soldados, liderado por espíritos malignos, que será liberado quando o Eufrates secar. Ora, sabemos que esse número pode ser simbólico, mas também sabemos que nunca houve tanta polarização e tensão no mundo como agora. Conflitos armados, rivalidades entre potências e o avanço de forças ocultas nos bastidores da política global deixam claro que algo grande está acontecendo. Se essa movimentação é apenas um reflexo da sociedade moderna ou se é o prenúncio da guerra final, essa é uma resposta que ainda não temos. Mas uma coisa é certa: a ideia de um confronto inevitável entre o bem e o mal não é apenas um conceito religioso, mas algo que, de uma forma ou de outra, reflete as escolhas da humanidade. Enquanto líderes mundiais tomam decisões que aceleram o colapso do Eufrates, muitos acreditam que forças ocultas estão guiando essas ações, preparando o mundo para um desfecho profetizado há séculos. Mas há algo ainda mais intrigante nessa história. Será que essa influência já está atuando diretamente sobre esses governantes? Se sim, então talvez o espírito do anticristo já esteja operando nos bastidores. Se há algo que chama atenção nessa sucessão de eventos, é a forma como líderes mundiais parecem agir contra a própria preservação do rio Eufrates. Em vez de adotar medidas para recuperar suas águas, algumas decisões políticas parecem acelerar sua extinção.
Para quem acredita nas profecias bíblicas, isso não é coincidência, mas sim um sinal de que o espírito do anticristo já está influenciando o cenário global. Segundo a Bíblia, antes que o próprio anticristo seja revelado, sua presença será sentida no mundo, guiando ações que levarão ao caos. E o que pode ser mais simbólico do que a destruição de um rio fundamental para 1 milhão de famílias, com sua seca avançando de forma acelerada nos últimos 35 anos? A influência desse espírito não precisa ser algo explícito ou místico. Na prática, ele pode se manifestar em decisões estratégicas que ignoram a preservação do meio ambiente, aumentam o controle sobre populações e criam crises que servem como justificativa para governos cada vez mais autoritários. Isso pode ser visto em várias partes do mundo, mas no caso do Oriente Médio, o desaparecimento do Eufrates pode ser um dos maiores indicativos de que algo maior está em curso. Se essa é uma manipulação meramente política ou um cumprimento literal das Escrituras, isso depende do ponto de vista de quem observa. O fato é que as pessoas sentem que algo está diferente. O mundo está mais instável, os valores estão mudando, e muitos acreditam que a história está chegando a um ponto de ruptura. Mas a pergunta que fica é: o que fazer diante disso? O medo pode paralisar, mas a fé pode ser um refúgio. E é justamente nesse momento de incerteza que a mensagem de esperança ganha ainda mais importância. Porque, se o espírito do anticristo está agindo, o que impede que a fé em Deus seja ainda mais forte? Diante de tantas incertezas, o medo pode se tornar um inimigo poderoso, mas a fé continua sendo a maior âncora para aqueles que buscam paz em meio ao caos. A Bíblia não apenas alerta sobre os tempos difíceis, mas também promete vitória àqueles que seguem a Deus. Se a seca do rio Eufrates, que há 35 anos se intensifica, está realmente conectada às profecias do fim dos tempos, isso não deve ser motivo de desespero, mas sim um chamado à reflexão. Afinal, se o futuro parece incerto, é ainda mais essencial saber de que lado estaremos quando ele se revelar. A grande verdade é que, ao longo da história, momentos de crise sempre serviram para fortalecer a fé das pessoas. Quando tudo desmorona, a única certeza que resta é a promessa de um reino onde não haverá dor, medo ou morte. O próprio Apocalipse nos garante que, apesar dos desafios, aqueles que permanecerem fiéis serão protegidos e terão um destino muito maior do que qualquer batalha terrena. E é exatamente por isso que, mais do que temer, precisamos nos preparar espiritualmente. Não se trata apenas de esperar que algo aconteça, mas de viver de acordo com princípios que trazem paz e propósito. Então, a verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Ignorá-lo ou usá-lo como um impulso para buscar mais entendimento, mais fé e mais conexão com Deus? Porque, independentemente do que aconteça com o Eufrates e seus 2.700 quilômetros de extensão, a maior batalha que existe é aquela que travamos dentro de nós mesmos, todos os dias. E essa batalha, felizmente, já tem um vencedor anunciado. Agora, a escolha está em suas mãos. Diante de tudo o que vimos, fica claro que o rio Eufrates não é apenas um rio que está secando, ele é o epicentro de uma narrativa que envolve história, geopolítica e profecias bíblicas. Os fatos estão diante de nós. Um rio vital, com seus 2.700 quilômetros de extensão, desaparecendo há 35 anos, impactando 1 milhão de famílias, enquanto o mundo presencia eventos cada vez mais intensos. Mas agora a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Vai simplesmente ignorar e seguir a vida como se nada estivesse acontecendo? Ou vai buscar entender mais e se preparar para o que está por vir? Seja pela ótica científica ou espiritual, uma coisa é certa: o tempo está correndo, e a cada dia surgem novos sinais que indicam que estamos vivendo em um período crucial da história. O que você acredita sobre tudo isso? Você acha que estamos diante do cumprimento de profecias ou apenas de um desastre ambiental? Como essa história afeta sua forma de enxergar o futuro? Sua opinião é muito importante, então compartilhe nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E se você quer continuar aprendendo sobre esse e outros temas que podem mudar sua visão sobre o mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, a cada novo vídeo, você recebe mais conhecimento,
mais reflexão e mais respostas para perguntas que poucos têm coragem de fazer. Nos vemos no próximo conteúdo.